essa área, assim como todas as áreas, elas se dividem entre profissionais que são pesquisadores e profissionais que executam. E para explicar de uma forma muito simples para o Pedrão, eu vou escolher o pedreiro. Isso mesmo, Pedrão. Pedrão, pedreiro. Normalmente, Pedrão, a pessoa que pesquisa os materiais de construção, a resistência desses materiais, qual que é a melhor utilização, capacidade de resistência térmica, resistência mecânica, capacidade de isolamento acústico, tudo que é necessário para fazer um projeto de um prédio, essas pessoas que pesquisam isso são pesquisadores em universidades. Eles usam laboratórios e fazem as pesquisas. Depois eles passam as informações a respeito desses produtos para os trabalhos, que são datasheets, que são folhas de dados. Quem que utiliza esses dados? Os engenheiros. Mas quem que coloca tijolo sobre tijolo? Os pedreiros. É assim que funciona. Os profissionais, eles se dividem entre os profissionais que executam, os profissionais que pesquisam, os profissionais que coordenam a execução. No meu exemplo, a gente tem um engenheiro pesquisador que está dentro dos laboratórios fazendo testes com os equipamentos, a melhor mistura de massa com isso, com aquilo outro, para dar o melhor resultado, a melhor eficiência nesse sentido. Depois, a gente tem o engenheiro projetista que usa os dados produzidos pelo pesquisador para fazer o seu projeto e escolher os melhores materiais para serem alocados naquela obra. E quem que vai executar? É o profissional que põe a mão na massa, o pedreiro, é o mecânico, seja lá o que for. O fato de uma pessoa ser pesquisadora não implica na necessidade dela ser médica. Sabia, Pedrão, que você pode se formar em uma área de saúde que não é medicina e seguir carreira de pesquisador sem ter que ter usado jaleco? Eu não estou falando que a Luana não é médica, eu nem sei qual que é a formação da Luana, mas o assunto que está sendo discutido nesse momento não é medicina. O assunto que está sendo discutido na CPI é epidemiologia e infectologia. As pessoas para tratarem desses assuntos, epidemiologia e infectologia, que é a administração da Covid-19, essas pessoas não precisam ser médicos. Essas pessoas precisam ser pesquisadores da área de epidemiologia. Para você ter uma ideia de como essa área é importante, Pedrão, antigamente as pessoas morriam e morriam. Simplesmente porque os médicos não sabiam que eles precisavam lavar as mãos. Os médicos, eles matavam as mulheres que iam ter filhos, e a história é até engraçada. As mulheres, elas quando iam ter filhos, elas iam rezando para serem recebidas pelas parteiras, porque os médicos matavam as mulheres grávidas. Por quê? Porque os médicos estavam estudando medicina na sala onde eles estavam dessecando cadáveres. E eles iam fazer o parto sem lavar as mãos. Eles tinham registro de médicos. Só que eles não sabiam uma coisa básica do sanitarismo, que é a higiene. Só para você ter uma ideia. As áreas são ligadas. Não é o único... Você deve imaginar dentro do seu mundinho que o único profissional que existe na história da Covid-19 é só o médico. E se não for médico, se não tiver com um estetoscópio no pescoço e um jaleco, a pessoa não tem condições de falar sobre isso. Mas eu queria te dizer que o que realmente reduziu as mortes por doenças no mundo nem foram os médicos, foi a engenharia sanitária. No Brasil, o maior avanço que nós tivemos na saúde brasileira não aconteceu por causa dos médicos. Aconteceu quando os médicos começaram a trabalhar juntos com outros profissionais e aí a gente saiu da medicina reativa, que é aquela medicina que cura o cara que adoece, para um projeto preventivo, que envolve a epidemiologia, a infectologia, a engenharia sanitária, para evitar que as pessoas adoeçam. Aí as pessoas passaram, o Brasil passou a monitorar como as pessoas se alimentam, onde estão os focos de doença, quais podem ser os transmissores das doenças, qual que está a qualidade da água.
Foi assim que o Brasil reduziu o número de mortes. Não foram com pessoas, somente médicos com jalecos e com estetoscópios pendurados. Então agora que você entendeu que existe uma diferença entre ser médico e ser pesquisador, e para você entender que houve uma má administração da Covid-19 e que a administração da Covid-19 pelo Bolsonaro foi dolosa, você não sabe o que significa doloso, é intenção de fazer o mal. Para você entender que essa administração foi dolosa, você não precisa de um médico, você precisa de pessoas que conhecem o sistema de saúde ao redor do mundo e conhecem as metodologias que poderiam ter sido utilizadas para prevenir a propagação da doença. E ficar falando em deixar todo mundo adoecer para curar com cloroquina é muito idiota. É tão idiota que eu vou te fazer uma pergunta. Você pularia do terceiro andar de um prédio só porque você sabe que tem um médico te esperando para te atender do outro lado da rua? Não. Você vai preferir não cair. Se você tiver um filho, você vai correr o risco de deixar suas janelas sem a grade só porque em frente à sua casa tem um hospital que vai poder atender seu filho logo na sequência? Não, Pedrão, você vai evitar que seu filho caia. E se você sempre vai trabalhar para evitar o mal no lugar de tentar corrigir o mal depois, por que o país deveria trabalhar no sentido de deixar o mal acontecer e prometer a cura com cloroquina e ivermectina? O que se discute nesse momento não é a formação desses profissionais. O que se discute nesse momento é a metodologia de administração da Covid-19, que abandonou o modelo preventista que o Brasil vem adotando desde o início do SUS e passou para um modelo reativo farmacológico que só interessa aos produtores de ivermectina, cloroquina e os donos de hospitais. O modelo preventista, ele evita internações, ele evita a doença e não dá dinheiro para donos de hospitais e donos de laboratórios farmacêuticos. O modelo que o Bolsonaro tentou adotar e conseguiu adotar de uma certa forma, com alguns estados barrando esse modelo, ele previne a doença. Você sabe como que nós podemos provar daqui de dentro do Brasil que a ideologia do Bolsonaro vai exatamente ao oposto da eficiência? O estado que teve o menor índice de mortes foi exatamente o estado onde está o PCdoB. Ou seja, o estado que manteve a esquerda no poder foi onde morreram menos pessoas. Então não tem dúvidas que a administração da Covid-19 ela foi uma administração muito errada.